Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Este é o curso bíblico Palavra Viva e eu sou o professor Jair Andrade Dias, coordenador do Instituto Bíblico Palavra Viva. O assunto que vamos falar agora é de extrema importância. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos ver com calmas, vamos dar a nossa interpretação e depois também falar também de outras interpretações, o que outras pessoas pensam a esse respeito, né? E deixar a nossa versão de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então, a segunda vinda de Cristo. Cristo mesmo, ele, seus apóstolos, né? O Novo Testamento está repleto de passagens sobre isso, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, todos eles falam da vinda do Senhor, também o Apocalipse fala, e outras cartas mais, né? Falam sobre a vinda do Senhor Jesus e como ela será. Então, esse estudo sobre as coisas futuras, sobre as coisas que vão acontecer, né? Então, na teologia, nós chamamos de escatologia, né? Escatos, fim, final, e logologia, né? O estudo, então, o estudo do tempo, do fim, das coisas finais, dos últimos tempos, como a Bíblia às vezes se refere. Então, desde o Antigo Testamento, a Bíblia ensina que haverá um dia do Senhor. O dia do Senhor, né, fala como um dia de acertos de contas, porque Deus, ele é o Criador, mas ele é também juiz, né, sobre todo mundo. Então ele vai julgar os ímpios e os justos. Se ele é juiz, ele vai julgar sobre tudo isso. Ele não é apenas criador, mantenedor, mas também juiz, né? E por enquanto ele é advogado, mas ele virá como juiz, né? Então, textos como Isaías, capítulo 13, versículos 6 e 9, Jeremias, capítulo 46, versículo 10, Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 11 e 31, etc. Todos esses falam sobre o dia do Senhor, que é um dia de julgamento, né? Dia onde as obras serão julgadas, tal. É o que vamos ver. Então, mas o Novo Testamento ensina sobre a volta ou a vinda do Senhor Jesus, tá? E é bom a gente entender sobre a vinda do Senhor, né? Dos momentos que haverá, não é um bloco único só. Então, haverá várias etapas para nós olharmos aqui e estudarmos, atentarmos para elas e explicarmos, tá bom? Então, eu vou começar do capítulo 24, né, de Mateus, que é um capítulo muito conhecido, muito estudado, mas vamos trazer alguns detalhes, né, para a gente ver aqui. Então, o Novo Testamento, ele ensina sobre a volta do Senhor Jesus. Ele virá para levar a sua igreja para a glória e julgar o mundo, tá? Assim como ele livrou Noé, como Deus livrou Noé e condenou o mundo, ali na Sodoma e Gomorra, né? Então, ali Deus, ele pôde separar, né, alguns ali, né, que seguiam segundo a sua vontade, né? Então, com Ló, né, ele tirou dali Ló e sua família. Sua mulher teve um problema. Então, essa é uma outra história também, não vou falar agora. Mas o Novo Testamento, então, fala muito sobre isso, né? Quando Jesus subiu ao céu, né, após ressuscitar, então, os discípulos ficaram olhando quando Jesus foi subindo, se despedindo deles, né, subindo para a glória, né?
E dois anjos, então, para consolar os discípulos ali e para dar explicações. O mestre estava com eles e, de repente, o mestre vai embora, né? Então, os anjos dizem, por que vocês estão olhando assim para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vocês o viram subir. Isso está lá em Atos 1, versículo 11. Então, há uma gloriosa esperança para a igreja, tá bom? Então, quando falamos em igreja, queremos dizer que a igreja são todas as pessoas em todo o mundo, de todos os povos, de todos os tempos, que já viveram ou que agora vivem para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Agindo conforme a sua palavra, agindo conforme a sua vontade, né? E como a Bíblia diz, Jesus disse, né, lá em Mateus 7, do 21 ao 23, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Então não basta, eu sou cristão, tá? Mas a pessoa tem que ter o caráter transformado, tá? Purificado, santificado pelo Espírito Santo. Então não é só o que eu creio, não é só o que eu sei, não é só eu frequento uma igreja evangélica e tal, tudo mais. Não, não é só isso, tá? Mas é também o evangelho, né? A palavra de Deus transforma o caráter. Transforma o caráter. Então, o nosso caráter tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não é de qualquer maneira, né? A verdade é essa, tá? Não se engane. Então, significa que nem todo mundo que diz que é cristão, eu não sou cristão só pelo que eu sei, pela igreja que eu frequento, os cultos que eu vou, que eu prego, que eu ensino, louvor, tudo isso é muito bom, mas é a tua comunhão com o Senhor, tá? E como você trata as pessoas, a sua família, seus familiares, esposa, esposo, filho, filha, onde você trabalha, onde você mora, tá? Como as pessoas podem ver a transformação que Deus fez na sua vida, como você era antes e é agora, tá bom? Tá? Então, primeiramente, quando, como e para que Jesus virá, né? Então nós vamos ver essa parte, como, quando, por que Jesus virá. Amém, irmãos? Então, como, quando, para que Jesus virá? Qual o motivo, tá? Da sua volta. E já não fez o que tinha que fazer? Ainda não, tá? Tem mais coisas. Então, a Bíblia não diz qual é o momento exato da vinda de Jesus, tá? Tal dia, tal hora. Não. Há muita especulação. Daqui do ano tal, não sei o quê. Calma. A Bíblia não diz. A Bíblia dá pistas, mas não diz. Porque a Bíblia está mais interessada em que você esteja preparado. Tanto faz que ele venha hoje ou amanhã ou daqui a não sei quanto tempo. Mas e você? Como é que você está? Tá bom? Tá? Então, primeiro, quando será? A Bíblia não diz o momento exato. Por quê? Porque ela quer que você, que é servo de Deus, esteja sempre preparado para o dia do Senhor. Tá? Não adianta você saber, mas não está preparado para a vinda do Senhor. Tá? Então, mas a Bíblia, ela deixou alguns sinais, né? Não o momento, tá? Exato, certo, mas ela deixa algumas dicas que não diz qual é o momento, mas dá um indicativo de que está chegando ou não, tá? Então, os sinais da vinda de Cristo, muito se fala sobre isso, então vamos ver. A Bíblia diz que quando Jesus saía do templo, ali em Mateus 24, Mateus capítulo 24,
Vamos estudar agora, do versículo 1 ao versículo 8. Tá? Então, os discípulos elogiavam o templo. E Jesus, referindo-se ao templo, ele disse: estão vendo tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nada disso vai ficar de pé. Tá? Os discípulos, obviamente, estranharam, porque aquele templo era um templo grandioso, Israel todo admirava aquele templo, né? E Jesus, ele subiu até o Monte das Oliveiras e começou a falar sobre a sua vinda aos discípulos. E ele começou a dizer, ele respondeu alguns fatos ou sinais que indicariam a sua vinda. Que haveria guerras, fomes, pestes, terremotos, violências, falsos profetas. Tudo isso está escrito ali em Mateus, condensado, né? Mateus 24, do 1 ao 7. Tá? E, porém, essas coisas, fome, peste, guerra, terremoto, falsos profetas, violência, né? Então, mas isso sempre existiu. Qual a diferença, então? Tá bom. É porque ali em Mateus 24, versículo 8, Jesus ele fala um detalhe importante. Tudo isso será como o princípio das dores. Tudo isso será como o princípio das dores. Ou seja, vai acontecer tudo isso, mas isso é só o começo, é o princípio das dores. Bom, o que é princípio das dores? Tá? Jesus estava comparando esses eventos, todos esses acontecimentos, né, com o acontecimento final, que seria a sua vinda. Então ele está comparando como a gravidez de uma mulher. Vamos explicar. A gravidez de uma mulher. Por isso ele falou o princípio das dores de parto, né, que culminaria com a vinda do Senhor. Culminará com a vinda do Senhor. Então, como assim? Bom, vamos lá. Quando a mulher engravida, a princípio, nem ela mesma, no momento que ela é engravida, que ela fica grávida, né? No momento ali, nem ela mesma sabe se ela está grávida ou não. Né? Então, mas com a medida que o tempo vai passando, vão passando os dias, as semanas, meses, né? Tem que os sinais vão ficando cada vez mais evidentes, a barriga vai crescendo e tal, aí vem um amigo, uma conhecida ou outra, diz, fulana, já nota ali o ventre já avolumado, né? E diz, para quando é a criança e tal. Começa a perguntar. Então, quanto mais o tamanho da barriga vai crescendo, né? Vai avolumando, então vai mostrando ali que já está perto do neném nascer, da criança nascer, né? Então, a mesma forma vai acontecendo com a vinda de Jesus, tá? Então, voltando aqui à questão da gravidez, então a mulher sabe que chegou a hora, né? Quando as dores vão aumentando, as contrações vão ficando mais intensas, né? Até que chega um ponto que ela sabe que o neném vai chegar, vai nascer, tá? Então, irmãos, coisas semelhantes estão acontecendo conosco hoje, né? Então, guerra, fome, peste, falsos profetas, terremotos, isso sempre não é de hoje que isso existe, né? Desde o começo do mundo que essas coisas existem, né? Mas qual a diferença de hoje, então? A diferença é que hoje, assim como as pontadas, assim como as dores, essas pontadas, né, vamos dizer assim, esses sinais vão ficando cada vez mais claros, cada vez mais evidentes, cada vez mais fortes. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós estamos sentindo que está se aproximando aquele dia e aquela hora que Jesus falou. Por quê? Porque os sinais estão aumentando a cada dia, né? Então, como será, então,
a vinda de Cristo. Então vamos lá. A segunda vinda de Cristo, nós vamos destacar 2 pontos em especial para a igreja. Tá? Então, antes de iniciar, vamos deixar claro que nós vamos explicar com detalhe, com calma, né, sobre tudo que nós vamos falar aqui. Nós vamos mostrar um gráfico também, tá? Um gráfico que eu preparei aqui para nosso entendimento, né? Não é, mas dá para entender. Então vamos lá. Então nós vamos usar de argumentos e textos bíblicos, né? Que para mostrar a base do que estamos falando, tá? Então nós vamos falar aqui sobre 2 pontos, tá? Distintos. O arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor Jesus. São 2 pontos diferentes. Assim como a primeira vinda de Jesus aqui, né? Ele veio, depois se foi. E agora, né? Como é que vai ser? Vai ter o arrebatamento da igreja, já vamos falar, e sobre é um ponto, e a vinda de Jesus é um outro ponto, né? Então, algumas igrejas dizem que, algumas, né? Diz que não haverá arrebatamento da igreja. Como é que elas creem? Eles creem até que Jesus virá, mas que vai ter primeiro a grande tribulação. Então, no final da tribulação, Jesus vem, para livrar a igreja. Outros acham que vai ser no meio da tribulação, tá? E que durante a tribulação Jesus vai esconder a igreja, guardar, proteger a igreja, para o diabo não botar a mão nela, para o anticristo não encostar nela, tá? Mas nós vamos mostrar aqui que não é assim, né? A igreja vai ser arrebatada, tá? Vai passar pela grande tribulação e depois, então, essas coisas vão acontecer. Tá? Eu vou mostrar o gráfico aqui, então, tá bom? Bom, irmãos, então vamos mostrar esse gráfico aqui, tentar explicar. É o seguinte, então vamos lá. Hoje, nós estamos no tempo conhecido como o tempo da graça, ou tempo da igreja, onde a salvação pela fé em Jesus Cristo, né? Mas, assim como as outras eras tiveram um fim, a graça também vai se encerrar. A Bíblia fala sobre isso também. Um indicativo, por exemplo, é a parábola das 10 virgens, ali em Mateus 25, do 1 ao 13. Então, está aqui o período da graça, ou da igreja, que nós estamos vivendo agora. Mas um dia esse período vai acabar quando Cristo arrebatar a sua igreja, tá? Quando Cristo arrebatar a sua igreja até o céu. Veja bem, Cristo não vai vir aqui na terra para levar a sua igreja, tá? Sua igreja é que vai ser levada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai ser levada, a igreja que está aqui na terra vai ser levada então até as nuvens, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 18. Então a igreja vai ser arrebatada repentinamente da terra. Nós vamos falar sobre esses textos, tá? E Cristo não vai vir aqui, tá? Então Cristo não vem aqui no arrebatamento. É a igreja que vai, não é Cristo que vem. Assim como quando Enoque foi arrebatado, Deus não veio aqui para levar Enoque. Enoque foi transportado até o céu, Elias também, tá? E aí, quando a igreja for arrebatada, começa então na terra o tempo conhecido como grande tribulação. Nós vamos estudar muito sobre esse texto aqui, sobre essa situação que a terra vai passar, da grande tribulação, quando o anticristo vai se manifestar aqui pessoalmente, e uma série de coisas, de eventos ruins vão acontecer aqui na terra, como nós vamos ver, tá bom? Então, recapitulando, hoje nós estamos no tempo da graça, ou tempo da igreja, como diz em João, capítulo 1, onde diz que
a graça e a verdade vieram por Cristo, a lei veio por Moisés. Então, o tempo da graça, né? A igreja, então, será arrebatada. O arrebatamento da igreja será num instante muito curto, tão rápido. A Bíblia chama, em 1 Coríntios 15, 52, num átomo de tempo, ou seja, no original é num átomo de tempo, ou seja, um tempo indivisível, porque naquela época se pensava que o átomo era indivisível, né? Hoje sabemos que não é, mas esse era o entendimento da época. Então, está aqui a igreja sendo arrebatada, e aí começa na terra a grande tribulação, ou seja, as tribulações que existem hoje no mundo, né, nesse tempo aqui vai ser muito maior, principalmente com o aparecimento do anticristo, tá? Que também ele vai governar a terra, vai manobrar, manipular, governar a terra nesse meio, né? Nesse tempo aqui, tá? Ele vai dominar a terra. Então, enquanto isso, a igreja sobe no arrebatamento, e tudo que nós fizemos como cristãos para Cristo será julgado para a devida recompensa, como diz em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, né? 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, a gente vai ver isso com calma. Tribunal de Cristo. Depois, então, seguimos para as bodas do Cordeiro, quando a noiva vai ser diante dos anjos, né? Vai ser lá introduzida na presença do noivo, né? Uma celebração gloriosa. Esse casamento da terra já é bonito, gente. Imagina lá naquele dia como vai ser. Bom, depois de tudo isso, a grande tribulação também termina, tá? E então, aí sim, Cristo virá e se manifestará e todo olho verá. Então, ele vem à terra, né? Cristo, então, aí ele será visto e ele vem à terra, não mais como Salvador, mas como juiz, como rei, né? Ele vai reinar aqui na terra no período de 1000 anos, tá bom? Nós vamos estudar isso com as referências bíblicas, mas por enquanto vamos ficar nisso aqui, ó. A graça, tá? Vai encerrar a graça, a igreja vai ser arrebatada, né? Ela rapidamente, num tempo extremamente curto, ela vai ser arrebatada até o céu, até os ares, né? E então, a partir daqui, se encontra com Cristo. Cada cristão individualmente vai ser julgado pelas obras que ele fez para Deus. Seus pecados já estão perdoados, por isso que ele não vai ser condenado, tá? Vai ser julgado o que ele fez na obra de Deus, conforme a capacidade que ele tem, conforme a capacidade que Deus lhe dá para ele e o chamado dele. Cada um vai ter julgado segundo a missão que cada um teve para fazer aqui, né? Como evangelista, ou como pastor, ou como apóstolo, ou como mestre, né? Como profeta, como qualquer coisa que lhe foi dado para ele fazer aqui. Aqui, então, nesse tribunal, vai ser julgado. Muitas obras vão ser aprovadas, outras não vão ser aprovadas. Obras aprovadas, aquelas que são feitas realmente para a glória de Deus. As que não são aprovadas quando estava ali muitas vezes visando a si mesmo, né? Então essas aí não vão ser aprovadas para se engrandecer, para aparecer. Essas obras não vão ser aprovadas. Só as que vão ser aprovadas é que vai receber aqui galardão, tá? Depois então as bodas do Cordeiro, onde a igreja toda em trajes finíssimos, né, de linho puro e finíssimos, como diz lá em Apocalipse 19, de 6 a 9. Tá? E então Cristo vem, né, com os seus anjos, e a igreja também vem para descer e terminar a grande tribulação, né, e iniciar o reinado do milênio. É claro que aqui as nações serão julgadas, como diz lá em Mateus 25, né? Mateus 25, a partir do 31
né? O 46, as nações serão julgadas aqui, as nações serão julgadas aqui, né? E as forem achadas dignas participarão do milênio, tá? Então, aqui a igreja sobe, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e aqui a grande tribulação, aqui na terra, tá? E aqui a vinda de Cristo em glória, quando ele vai se manifestar em glória, para pôr um fim à grande tribulação, prender Satanás e o anticristo, né, como diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, lançar no lago de fogo, né, para inaugurar o seu reino aqui na terra. A terra vai voltar a ser como era lá no início, tá? Como o jardim do Éden. Então vai ser aqui, né? Depois, então, ainda vai haver uma rebelião, e aí, mas isso é para uma outra hora, tá? Vamos ficar só até aqui por enquanto, tá bom? Deus nos abençoe, a gente volta com esse gráfico, esse estudo, tá bom? Fique em paz, fique com Deus, você e sua família, em nome de Jesus, amém.